Jesus. Boa noite. Vamos colocar de pé, por favor. Dando início, nosso estudo bíblico. Acredito que hoje você não veio aqui em vão, você não vai sair da mesma forma que entrou. Deus tem uma palavra para mim e para a sua vida. Amém? Nós vamos estar orando a Deus, clamando a Deus, para que Ele possa fazer um milagre acontecer aqui nessa noite. Quem acredita que tem milagre de Deus aí nessa noite? Amém. Deus, leva o seu pensamento ao Senhor. Vamos interceder, cubra a sua fonte, para que nós possamos orar a Deus. Eu acredito que nós começamos a orar ao Senhor, Deus vai falar em nossos corações. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão nos assistindo dos seus lares, através das redes sociais, do YouTube. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que se encontram aqui na tua casa, depois de um dia exaustivo de trabalho. As pessoas vieram aqui te adorar e procurando algo da parte do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha usar o ministro dessa noite. O Excelência Salvador vai dar um estudo para falar em nossos corações, não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos. Espírito Santo, eu faço um pedido especial para o Senhor, que o Senhor não venha deixar nós sair da mesma forma que entrou. Não, Senhor. Use, Espírito Santo, os levitas, os louvores que vai ser entoado aqui de cima do altar. Deus, estamos aqui, Senhor, à disposição. Ó Deus, trabalhe em nossos corações. Ó Espírito Santo, se for necessário que o Senhor venha quebrantar corações aqui nesta noite. Nós precisamos, Senhor, conhecer o Senhor face a face. Nós precisamos ter intimidade contigo. Então, através desse estudo dessa noite, que nós venhamos sair daqui, Senhor, sentindo a tua presença. Desde já eu quero te louvar, eu quero agradecer o teu santo nome. Deus, fica à vontade, se for necessário fazer o milagre acontecer, que o Senhor faça. Se for necessário, Senhor, curar pessoas nesse lugar, que o Senhor venha curar. Espírito Santo, se for necessário restaurar a família, nesse estudo dessa noite, que o Senhor venha restaurar. Senhor, cura os corações feridos que entraram nessa porta aqui para dentro. Espírito Santo, eu acredito, Senhor, que o Senhor já se faz presente na casa. Eu acredito, Espírito Santo, que as pessoas já estão sentindo a tua presença. Senhor, eu tenho fé e convicção e acredito que o Senhor já se faz presente nesse lugar, porque o Senhor dá ênfase na sua palavra. Onde tiver dois ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. Então, Espírito Santo, fique à vontade, Senhor. Vai curando, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cura, Senhor, enfermidade na alma. Às vezes, Espírito Santo, os médicos não conseguem chegar, não conseguem curar. Muitas das vezes, Senhor, já deu aquele diagnóstico, não tem jeito, não tem cura, mas o Senhor é o médico dos médicos e está aqui nessa noite. Então, Espírito Santo, cura, se for necessário, cura, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abre o nosso intelecto, abre o nosso entendimento nessa noite, Senhor, para que nós possamos entender aquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser ensinado. Espírito Santo, nós estamos sedentos da tua palavra, nós temos sede da tua palavra, nós temos sede do conhecimento, nós queremos conhecer o Senhor face a face, nós queremos conhecer o Senhor verdadeiramente, assim como aconteceu com Jó só conheceu o Senhor face a face quando ele passou por aquela tribulação. Senhor, tem pessoas aqui nessa noite que está sentindo a tua presença todos os dias e todos os momentos, está passando por levante terríveis, está passando, Senhor, por perseguições terríveis. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não venha fazer que nós possamos sair da mesma forma que entramos. Não. Eu acredito, Senhor, que o Senhor já se faz presente nesse lugar e tem pessoas sendo abençoadas, tanto aqui na igreja quanto as pessoas que estão assistindo na rede social. Abençoe, Senhor, a cada um conforme o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ministério do Louvor, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar hoje o nosso
campanha de número 212 foi sugerido pelo Evangelho Salvador, que hoje está trazendo a palavra a respeito. Vamos cantar então esse hino.
meus irmãos, a paz de Jesus para todos. Que as igrejas de Jesus possam continuar nos abençoando, né, irmãos? Dando força para continuarmos na caminhada, continuarmos na luta, na guerra. Vamos, irmãos, ler na palavra de Deus, 2 versículos apenas, para nós ministrarmos, palestrarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí no livro de Efésios, uma carta aos Efésios. Aleluia, no seu capítulo 6, o versículo 10 e 12 apenas. Efésios capítulo 6, aleluia, glória a Deus. Versículo 10 ao 12. Os irmãos podem ler juntamente comigo em voz de coro. Vamos ler devagar, pausadamente, vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Então diz assim, meus irmãos, Efésios capítulo 6, o versículo 10, o 11 e o 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Graças a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Nosso presbítero Flávio já orou, já oramos com ele, e até o final desse culto nós vamos continuar em oração, não é isso, irmãos? Tem que orar constantemente, porque hoje nós vamos falar da guerra inevitável. Guerra inevitável. Por que guerra inevitável, irmãos? Eu podia colocar aqui a guerra do cristão, a guerra da igreja, né? A guerra individual, a guerra entre a carne e o espírito. Mas o Senhor, Ele me deu esse título, porque a guerra que nós guerreamos, ela é inevitável. É inevitável. E eu coloquei aqui uma introdução, para que nós possamos entender como isso acontece, né? Inevitável por quê? No versículo 12, né? Olha só, irmãos, o versículo 12 aí, o início do versículo 12 está falando assim, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Então está falando que nós temos que lutar. Não é contra carne e sangue, mas é contra tudo isso que está escrito aí. A gente, depois, se der tempo, a gente vai falar sobre isso aqui, né? Principados, potestade, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então olha só quanta coisa. O Salmo 91 descreve bem isso aqui, né? Principados, o que são principados, né? Potestade, o que são potestades? Príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade, que existe a do bem, mas existe da maldade. Então a palavra de Deus fala que nós temos que lutar contra isso. Então a guerra, ela é inevitável. A guerra é inevitável. Você pode pensar, mas eu não quero guerrear, né? Mas é inevitável. Olha a introdução que nós colocamos aqui, ó. Ainda que você não queira, ainda que você não se importe, ainda que você seja indiferente, ainda que você não entenda ou não acredite, Satanás está guerreando contra você. Eu vou repetir. Ainda que você não queira, ainda que você não se importe, ainda que você seja indiferente, ainda que você não entenda ou não acredite, Satanás está pelejando contra você. Seja você cristão ou não,
Satanás ele tem uma fúria tremenda contra o ser humano. Satanás ele odeia o ser humano. Então, você querendo ou não, você acreditando ou não, ele vai lutar contra você. E a gente vê no nosso dia a dia, a gente não vê o diabo, mas a gente vê o resultado dessa batalha, dessa guerra contra o ser humano. Todos os dias a gente vê nos jornais, nos grupos de WhatsApp, tantas mortes violentas de jovens, de pessoas, formas terríveis no Brasil e no mundo afora. O que é isso? É o resultado dessa guerra. É só cristão que morre de forma violenta? Não. A gente vê jovens de 18, 20, 25, 22, seja no trânsito, seja na guerra do tráfico, né? A gente vê o resultado dessa guerra. Então, querendo ou não, entendendo ou não, acreditando ou não, a gente está sofrendo o revés. A gente está sofrendo o revés. Então, a palavra de Deus ela vem nos preparando para essa guerra. A palavra de Deus ela vem nos ensinando que existe essa guerra, que o mal existe e que nós temos que lutar contra ele. Amém? Após a introdução, ainda existe a segunda parte da introdução que diz assim, ó. Ele é tão sutil e astuto que muitos morrem sem perceber essa guerra. Ele é tão sutil e astuto que muitos morrem sem perceber essa guerra. E outros só acreditam ou dão importância quando estão em apuros de morte. Então, irmãos, muitas pessoas morrem sem entender isso. Está vivendo uma guerra, morre com 18, com 20, com 30 anos, sem entender que está sendo alvejado por Satanás. E outros, né, só acreditam ou dão importância quando estão em apuros de morte. Eu queria usar aqui o exemplo de Sansão. Sansão, ele todo na sua força, né? E só começou a se importar depois que estava preso, com grilhões, correntes, com as suas duas visões arrancadas. Aí ele começou a perceber essa guerra. Ele começou a entender essa guerra. Aí ele começou a buscar Deus. Então muitos irmãos morrem sem perceber, de tão sutil que o adversário é. Quando o camarada vê, já está na cova. E Deus avisa, através da sua palavra, Deus avisa através dos seus profetas. Não vou contar testemunho aqui porque não dá tempo, o tempo não dá para contar testemunho. Mas Deus avisa. Eu avisei um rapaz armado com uma pistola, de 27 anos, eu não trabalho com segurança, eu armado, ele me mostrou a pistola, também estou armado e tal, e me contou uma situação. Eu falei assim: olha, o Senhor manda te avisar, foge dessa situação, porque essa semana você vai morrer, até sexta-feira você morre. Ele não acreditou, morreu na sexta-feira. Então Deus avisa, e hoje nós estamos falando dessa guerra inevitável. É inevitável evitar essa guerra. Amém, meus irmãos? Então nós vamos falar de alguns exemplos aqui. Primeiro, o Pai nos chama e nos capacita para a guerra. O Pai nos chama e nos capacita para a guerra, né? Deus não nos chamou para um conforto. Muito pelo contrário, Ele nos chamou para guerra, para guerrear. Um dos principais nomes de Deus é o que? O Senhor dos Exércitos. Que Ele é general de guerra. E nós somos seus soldados. Então Deus ele nos chama para uma guerra. Tá, meus irmãos? E Ele nos prepara para tal. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5. 2 Timóteo, no seu capítulo 2, o versículo 3 ao versículo 5. Todos acharam? Irmãos, antes de continuar aqui, eu queria fazer uma observação.
Hoje o som não está muito bom, está sem a imagem ali, porque está faltando energia em alguns equipamentos ali, tá, meus irmãos? A gente chegou aqui, deu algum problema na energia, então os irmãos vão estranhar o som um pouco, né? Esqueci o nome do negócio ali, né? Data show não está funcionando porque não tem energia, tá, meus irmãos? Mas a gente vai fazer assim mesmo. Desde já eu queria observar aqui, né, irmãos? Agradecer aí o presbítero irmão Ramon, que sempre está lutando. Eu cheguei aqui, estava correndo para baixo e para cima aqui, nessa luta, nessa guerra. Então, meus irmãos, orem por esse jovem, para que Deus continue abençoando ele, né? Deus continue abençoando nosso jovem. Então, meus irmãos, 2 Timóteo 2, o versículo 3, 4 e 5 diz assim, olha: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Como um bom soldado de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que alistou para... Nós somos alistados para quê, irmãos? Para a guerra. Então nós fomos chamados, nós fomos alistados no exército de Deus para uma guerra. E o nosso descanso não é aqui. Miqueias 2:10, o nosso descanso não é aqui. Aqui é guerra, aqui é peleja. É por isso que muitas das vezes você está ferido. É por isso que muitas das vezes você está com depressão. É por isso que muitas vezes você está indo aos médicos. É o reflexo dessa guerra. É o reflexo dessa guerra, né? Guerrear da forma que é para guerrear. Porque se eu sou chamado para a guerra, se eu sou alistado para a guerra, eu visto um uniforme de guerra, mas não guerreio, ou não guerreio da forma adequada, eu não vou receber recompensa, eu não vou ser coroado, eu não vou vencer a batalha, eu não vou vencer a guerra. Então nós fomos chamados, irmãos, para uma guerra. Nós somos chamados para uma guerra. E em meio a uma guerra acontece muita coisa, irmãos. Em meio a uma guerra, imagina aí, irmãos. Imagine um campo de guerra, um campo de batalha. Você viveria confortável num campo de guerra, num campo de batalha? Você estaria preocupado em trocar seu carro? Em comprar um ar-condicionado para você? Você estaria preocupado em não morrer. Você estaria preocupado em não ser atingido. A maior preocupação do cristão seria essa, pastor João. Então, se nós estamos em meio a um campo de batalha, a nossa maior preocupação não pode ser colocar um ar-condicionado na minha casa. A minha maior preocupação não pode ser o status, a posição social, dentro da igreja ou fora. A minha maior preocupação tem que ser o quê, irmãos? Em não ser atingido, não ser morto nessa guerra, nessa batalha. Ou me preparar com a minha armadura, com o meu armamento, com as minhas armas espirituais. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha, literalmente falando. Então nós somos chamados para a guerra. E o Senhor Deus, Ele prepara-nos, Ele adestra-nos para a batalha. Salmo 18, 34. Salmo 18 e o versículo 34. Ele nos chama, nos alista para a guerra, mas Ele também nos prepara para a guerra. Salmo 18, 34, diz assim, ó: adestra as minhas mãos para o combate. O Senhor Deus, Ele adestra, Ele prepara a minha mão para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Deus, Ele nos prepara de tal forma. Miqueias capítulo 4 explica a situação. Vai doer um pouquinho. Nesse texto está falando de Miqueias 4. Está falando que lá vai doer um pouquinho. Mas Ele vai preparar, vai fazer dos nossos punhos de ferro. De tal forma que eu vou quebrar um arco de cobre.
Não é literalmente falando ficar forte para quebrar o púlpito, para quebrar isso, para quebrar aquilo. É a minha experiência de vida. Vai fazer com que eu venha resistir os ataques do adversário. É a minha resistência, é a minha capacidade de raciocínio, de entendimento, de ver que eu estou num campo de batalha e que estou cercado por testemunha espirituais e física. Então Deus está falando assim, olha, você vai ficar tão afiado que Satanás vai lançar uma seta em você, vai bater e vai cair, não vai entrar. Você vai ficar tão afiado que você vai ser capaz de romper as armadilhas de Satanás. Então ele prepara-nos, ele chama-nos, ele nos capacita para essa guerra. Nos capacita para essa guerra. Ainda, Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, o versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja, para a batalha, para a guerra, e os meus dedos para isso aí, irmãos. Louvado, bendito seja o nome de nosso Deus, minha rocha, que adestra, que prepara as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Estamos em guerra, meus irmãos. Estamos em guerra. Eu vejo tantas pessoas falando assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou assim, estou assado. Eu estou assim, rapaz, as coisas não dão certo. Eu ouço tantas coisas, tantas histórias. Trabalho com gente, trabalho em hospitais. Né? E eu ouço as pessoas falando, reclamando. Eu falo, é o reflexo dessa guerra. É o reflexo dessa batalha. Mas se nós não estivermos preparados por Deus para essa guerra, irmãos, a gente não vai parar em pé. A gente não vai parar em pé. Vai sofrer o revés de uma tal forma. Ah, mas eu não quero guerrear. Mas a guerra é inevitável. Você está no campo de batalha. Você está no campo de guerra. É inevitável essa guerra. Então Deus, Ele nos chamou, nos alistou para a guerra. E nos prepara para o combate. Então nós nos colocamos à disposição de Deus para que Ele vai nos preparar para esse combate. Irmãos, o preparo para a guerra dói um pouquinho? Dói. Se você for aqui no 38º Batalhão aqui, em Vila Velha, você vai ver os meninos lá, pergunta eles se eles sofrem. Sofrem um pouquinho, pastor João? Pastor João é militar, né? Então, quando você está sendo preparado para uma guerra, você vai sofrer. Vai doer na carne. Se preparar para a guerra, quando Deus começa a te preparar para a guerra, lembra de José? O preparo que José recebeu? Lembra o preparo que Davi recebeu? Para guerrear? Recebeu um preparo, 10 anos, 15 anos de preparo. Ali, ó, sofrendo. Meu Deus, que é isso, Senhor? Deus está te preparando para a guerra. E o mais importante, que está te preparando para você vencer as batalhas. Não somente para a guerra, mas para vencer as batalhas. Para isso, irmãos. Então, o nosso Deus, Ele nos alista e nos prepara para a guerra. Pois bem, o inimigo. Quem é o inimigo? Efésios capítulo 6. Vamos lá. Agora, já dá uma adiantada, né? Mas está aí, ó, o inimigo. Nós precisamos falar disso. O versículo 12, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. A Satanás está lá no inferno, não está. Mentira. Está nas regiões celestiais, e a Bíblia diz que dia e noite ele vai nos acusar diante de Deus. Vai nos acusar, né? Ele foi lá falar acerca de Jó. Tem visto meu servo Jó? Tem. De onde você está vindo? Do inferno? Estou vindo de rodear
a terra e passear por ela. Satanás não está no inferno. Ele está aí, ao derredor, bramando como um leão. Então, por que nós estamos falando aqui o inimigo? O diabo. Está falando aqui, irmãos, em rápidas palavras aqui, principados, fisicamente falando, quem são os príncipes aqui na serra? Quem são os príncipes aqui na serra, fisicamente falando? Naturalmente falando? Quem é o primeiro príncipe aqui na serra? Quem? O Vidigal, não é isso? Vidigal. E depois do Vidigal, tem um segundo. Depois tem os juízes, desembargadores. São os principais, os primeiros, os mais poderosos. Então, principados, potestade. Quem são as potestades? São exércitos. Está no plural, tá, irmãos? Está falando potestade ou potestades? Exércitos. Exércitos. Príncipes das trevas. Hostes espirituais, diversificação de demônios, vários tipos de espíritos. Então a nossa luta, irmãos, é contra isso aqui. E aonde ele está? Ele não está no inferno, eu repito, está no nosso meio aí, ó. No meio da política, no meio da medicina, no meio dos cristãos, andando ao derredor, bramando como leão. Ele não está no inferno, está nas regiões celestiais. Eu já tive, nas faculdades, eu já tive umas 3 ou 4 visões, que Deus me levava, eu sobrevoava a terra e eu via, irmãos, nuvens e nuvens e nuvens de demônio. E eu achava que era nuvem, e um anjo ia comigo. E eu de longe, eu olhava, eu achava que era nuvens, mas quando eu ia chegando perto, irmãos, é um negócio estarrecedor. E eu via a influência que eles tinham sobre a sociedade, várias sociedades, vários países. Eu via, literalmente falando, Deus me mostrava. Eu passava voando e o anjo ia comigo, e eu via tudo. E eu falava, misericórdia, como vencer essas coisas todas? Por que estamos dizendo aqui sobre o inimigo? Porque muitas das vezes a gente pensa, eu já pensei, que a nossa guerra é contra a esposa. É a minha esposa, você que é culpada, você que é a desgraça da minha vida, eu casei com a pessoa errada. Você já pensou isso? A gente pensa que é o esposo. É o esposo que é o culpado de toda a minha desgraça. A gente pensa que é o prefeito, que é o governo. A gente pensa que é o pastor. A gente pensa que é o patrão. A gente sempre está pensando que é as pessoas. Mas está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra ser humano. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra isso aqui, ó. Então Deus está nos dando uma consciência que nós temos que lutar, mas não contra o pastor, não contra o irmão, contra a irmã, falar mal do irmão, da irmã, do patrão que nos concedeu um emprego para trabalhar. Não, irmãos, do presidente da república. O ser humano está insatisfeito com tudo, né? Com tudo o ser humano está insatisfeito. Se chove, está insatisfeito. Se faz sol, está insatisfeito. Se é o Lula, está insatisfeito. Se é o Bolsonaro, está insatisfeito. O ser humano está sempre satisfeito. Mas a nossa guerra não é contra o ser humano. A nossa guerra é contra isso aqui, ó. Então, por isso nós estamos falando sobre essa guerra que é inevitável e é contra o nosso adversário. Então, quando alguém vir falar mal da sua esposa, ou do seu esposo, ou você for falar, pensa 2 vezes. Porque a Bíblia diz que ele anda ao derredor. E a Bíblia diz que ele anda observando a terra. Ele anda observando a terra. Ele anda, ó, de olho. Tem visto meu servo Jó? Tem. Tem observado que o Senhor cercou ele de riquezas. Mas você tem visto que ele é fiel, que ele é íntegro? Tem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas estamos ainda no inimigo. Então a nossa luta é contra ele, né? Qual é a intenção do adversário? Qual é a intenção dele?
te colocar contra Deus. A intenção de Satanás é unicamente, exclusivamente, colocar contra Deus. Satanás, ele não pode te matar, Deus não dá autonomia para ele te matar. É lógico que existe um determinado momento que Deus abre mão. Deus abre mão. Mas ele não pode te matar, mas pode te conduzir à morte. Satanás não pode te matar sem a permissão de Deus, mas para isso ele tem as suas estratégias. Como que ele vai fazer para colocar o ser humano contra Deus? Você é crente, rapaz? Você vai na igreja, você trabalha, você devolve seu dízimo, você vai deixar isso acontecer com você? Para que você é besta, rapaz. Se Deus te amasse, não deixasse você passar o que você está passando aí, ó. Se Deus te amasse, você não iria para a fornalha. Você vai na igreja terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, você devolve seu dízimo e Deus deixando você passar por essa situação? Não é um bom argumento, irmãos? É um bom argumento, não? Então ele tem suas estratégias: sutileza e astúcia. Ele é sutil e ele é astuto, entendeu? Para conseguir as suas estratégias, entendendo? Sutileza, extremamente cuidadoso. Isso é sutileza. Eu fui no dicionário pesquisar. Sutileza é extremamente cuidadoso. Sabe o que é isso? Detalhista. Sutileza, extremamente cuidadoso, é igual ao quê? Né? Detalhistas. Se eu fizer muito assim, ele vai perceber. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, então tem que ir devagar. Estrategista. Ele é sutil. Extremamente cuidadoso. Se eu fizer muito barulho, ele foge. Não tem quando você vai armar uma armadilha. Quem já morou na roça para pegar bicho na roça aí? Quando você vai armar uma armadilha, você tem que... Se você fizer muito barulho, o que acontece? O bicho não foge? Então tem que ser extremamente cauteloso. Sutileza é isso. É ser extremamente cuidadoso. Satanás é. E é organizado. Satanás é organizado. Eu não lembro o versículo aqui. Acha aí, Mateus 13, 29. Vê se é isso aí. Se não for, me perdoe. Eu não estou lembrando aqui. Mas Jesus falou que o reino dele não está dividido. Se não está dividido, está o quê? Está organizado. Ele é extremamente cuidadoso. Está entendendo? Ele tem estratégia. A intenção do nosso adversário é nos colocar contra Deus. Ele é extremamente cuidadoso, sutil e é astuto. O que é astúcia? Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui, irmãos. Eu não lembro onde está, onde que o próprio Jesus fala. Eu não lembro desse versículo realmente. Onde Jesus fala que o reino dele não está dividido. Se alguém lembrar aí, me ajuda depois. Mas os irmãos conhecem esse versículo, depois a gente acha em casa. Então, meus irmãos, ele é extremamente cuidadoso e é astuto, né? O que é astuto? Agir de uma forma, granjear a seu favor, sem ser percebido. Sem ser percebido. Eu vou chegar
Pode falar, minha irmã. 11, 25. Mateus 11, 12. Obrigado, irmã. Mateus 12, 25. Os irmãos achem aí. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? O reino de Satanás está dividido? Está muito bem organizado. Segundo Efésios capítulo 6, versos 10, o reino dele está organizado em principados, em príncipes e em potestades. Eu já falei sobre isso aqui. Aqui em Serra tem demônios príncipes que não encarna, só dá ordem, só dá orientação. E tem as potestades, que são as hostes, que são os exércitos que encarnam, né? Que encarna. Não é encarnar, tem uma que deixa a pessoa possesso, né? Que entra na pessoa. E tem aqueles que não entram, que são os ministradores, que dá ordem. Existe uma hierarquia, vai e faz isso, vai na casa de fulano. Eu via isso na visão, irmãos. Vou passar na casa de fulano, vai, faz assim, vai dar certo, faz assim, faz assado que vai dar certo. Eu via isso na visão. Então o reino de Satanás não está dividido, está organizado. Está organizado. Não é, meus irmãos? Onde nós estamos aqui. Astuto, trabalha de forma a granjear em seu favor, sem ser percebido. O dono da casa, o senhor da fazenda, dormiu, ele chegou, semeou. Quando o fazendeiro acordou e viu de manhã, falou: quem semeou isso? Ele nem viu que tinha sido semeado. Foi o inimigo que semeou. E a Bíblia diz que ele tem tanta astúcia, Mateus capítulo 13, sobre a parábola do semeador, que ele vai no coração do homem tirar aquilo que foi plantado. Já viram isso? Aquela semente caiu ao pé do caminho, quem tirou? As aves do céu. Quem são as aves do céu? O diabo. Então ele tem o poder de ir no coração do homem tirar aquilo que Deus colocou. Alguém discorda disso? Pode ficar à vontade para discordar. Isso aí é astuto. Trabalha de forma a granjear para o seu lado, em seu favor, sem ser percebido, sem ser notado. Você não vê, você não percebe. Quando você vê, já foi. Então as estratégias são diversas. Eu vou falar algumas aqui, né? Para cada indivíduo, ele tem a armadilha ou o argumento certo. Para cada indivíduo, ele tem a armadilha ou o argumento certo. O anzol é para pegar o que, irmãos? Mas com o anzol eu pego todo tipo de peixe? Com mais o que eu pego peixe? Com arapuca? Rede, tarrafa, mais o que? Arpão. Então imagine aí, para cada indivíduo, ele tem a armadilha certa e o argumento correto. Para cada indivíduo. Estou observando o Flávio aqui. Adultério não vai dar para eu pegar ele. O ego, ele é orgulhoso, ele é nervoso. Estou observando aqui a Lohane. Desse jeito não vai dar. Vai ter que ser assim. Ele vai tentar de todas as maneiras. Para cada pessoa. Mas ele conhece o nosso coração. E já falei aqui. A Bíblia diz que daquilo que o coração está cheio, sai por aonde? Sai pela boca. O que contamina o homem é o que sai ou o que entra? Então, de acordo com o que você anda falando, de acordo com o que você fica agindo, Satanás está, ele está olhando. Então, para cada indivíduo, ele tem uma armadilha ou um argumento, né?
O principal campo de batalha. Quando você fala em guerra, a gente fala de guerra espiritual, a gente pensa que é o quê? A gente pensa que é anjo batalhando com espada, com guerra e tal, etc, etc. A gente pensa que é isso, não é isso? Mas o principal campo de batalha é a mente humana e o coração humano. O principal campo de batalha é a mente humana, é o coração humano. Ele vai trabalhar onde? Na sua mente, no seu coração. Mas ele tem acesso ao meu coração? Vamos ver alguns versículos. De acordo com onde você vai, de acordo com o que você fala, de acordo com o que você escuta, até eu conheço o seu coração, até eu sei. Até eu sei. Onde você vai, o que você anda ouvindo, vendo no celular, o que você anda falando, até eu, que sou mais bobo, que vivo há 50 anos. Imagine Satanás que vive há bilhões e bilhões de anos, observando, desde que o homem foi criado. Imagine ele. Então, o campo de batalha é onde? A mente humana. Gênesis 3. Vamos lá olhar alguns versículos. Não vou chegar nem na metade do estudo, irmão, não vai dar tempo. Gênesis capítulo 3. O campo de batalha é a mente humana, né? Eu estou aqui no 3, faltam 4 tópicos ainda. Vou chegar na metade do estudo. Eu vou direto ao assunto, porque não dá tempo a gente comentar muita coisa. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Vamos ler o versículo 1 para a gente entender o contexto. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta. Ele é astuto? Eu falei de astúcia. O que é astúcia? Age de forma a granjear para o seu lado, sem ser notado, sem ser percebido. Era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores dos jardins? Foi assim que Deus falou com você? E a mulher repetiu, sim, sim, né? O versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. João 8,44, ele é o pai da mentira. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Preste atenção nesse texto aqui. Eu já li esse versículo várias vezes. Com quem Satanás está falando aqui? Com quem? Agora, a outra pergunta: para quem ele está falando? Ele está conversando com Eva. Mas para quem que ele está falando? Para Eva e para Adão. Eu quero matar 2 coelhos numa pancada só. Veja bem, vamos ler o texto. Porque Deus sabe que no dia que você comer, Eva, ele falou assim? Em que dele comerdes. Comerdes é mais de uma pessoa. Se abrirão os vossos e sereis. Você será? Não, sereis. Vossos olhos. O camarada é tão astuto. Ele já está falando com Eva assim: Eva, eu tenho certeza que ela vai conversar com o marido dela. Eu vou trabalhar de tal forma a mente dela, o coração dela, que ela mesma vai convencer o marido. Ela mesma vai convencer o marido dela. Olha o texto. Ele está conversando com Eva, mas falando para Eva e para Adão ao mesmo tempo. Está entendendo? Preparando o coração dela. Está preparando o coração dela para convencer Eva, para convencer Adão. Olha só. Que Deus sabe que no dia que vocês comerdes, se abrirão os vossos olhos, você e seu marido, vocês serão como Deus. Aconteceu uma situação aqui no bairro aqui, né, em que a mulher preparou uma armadilha para o marido sem perceber. O camarada bateu no meu filho, bateu no nosso filho, o camarada já veio com sangue nos olhos já. Parece que o rapaz tinha empurrado, alguma coisa do tipo assim, não estava lá, não vi. Mas podia ter sido diferente. A mulher falou assim: meu bem, se é uma situação aqui, vem conversar com o rapaz, ou então espera passar um tempo para depois conversar. Então, dependendo da situação que a mulher escuta ou vê, ela convence o marido de
morrer ou de viver, ou vice-versa. No caso aqui, Eva foi tão trabalhada que não encontrou resistência nenhuma para Adão comer a tal da maçã lá, o tal do fruto, né? Adão comeu logo de cara. Ele trabalhou de tal forma a mente de Eva, que Eva não encontrou resistência nenhuma, Adão comeu. A gente não vê na Bíblia nenhuma resistência. Por quê? De tal forma que ele trabalhou a mente dela. No dia que comerdes. E quem não quer uma vantagem dessa? O ser humano ele é cheio de interesses. O ser humano é cheio de interesses próprios. Então, se você fizer isso, você vai ser abençoado. Deus vai te abençoar. Se você fizer isso, você vai ganhar na Mega Sena. Se você fizer isso, você vai ficar rico. Se você fizer isso, você vai ser o cara mais inteligente da face da terra. Você vai ser igual Deus, conhecendo o bem e o mal. Você vai ser beneficiado. É uma armadilha de morte. O ser humano, ele quer ser beneficiado, né? Então ele trabalha na mente humana, não é isso? 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, trabalhando na mente, no coração do homem. 1 Crônicas 21. Vamos ver aqui uma outra experiência, né? 1 Crônicas, capítulo 21, e o versículo 1. Davi enumera o povo. Então, irmãos, lá em relação a Eva, falando mais um pouquinho, mais um minutinho ainda, ele trabalhou o que lá? A presunção de Eva. O que é presumir? O que é presunção? É eu fazer um julgamento sem conhecer os fatos. É eu fazer um pré-julgamento, sem conhecer, sem ter provas. Então ela julgou, sem saber, sem conhecer, que ia se dar bem. Ela foi o quê? Presunçosa. Então isso quer dizer o quê? Quando eu ouço aqui o presbítero Lucas falar uma coisa, quando eu ouço o presbítero Romano falar uma coisa, eu faço o quê? Não, pastor, porque não sei o que não pode ser, né? Estou sabendo que aconteceu assim. A sua esposa te fala algo, o seu esposo te fala algo, você já quer revidar, já quer... Primeiro você tem que o quê? Entender o que está acontecendo. Eva foi presunçosa. Então ele trabalhou aqui na presunção do coração humano. Presumir. É você já tirar conclusões precipitadas. Por isso que a Bíblia diz, em João capítulo 7, verso 24, não julgueis segundo a aparência. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Então ele trabalhou a presunção do coração de Eva. Vou me dar bem, né? Em relação a Davi, ele trabalhou o que aqui? O orgulho, o ego de Davi. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo, ou a numerar Israel. Preste atenção no versículo 1. Satanás se levantou contra quem? Contra Israel. E ele incitou quem? Ele incitou uma pessoa. Ele incitou uma pessoa contra... Eu falei que a intenção de Satanás é o quê? Botar o homem contra. Ele vai usar a presunção, vai usar o seu ego, o seu orgulho, vai usar aquilo que você tem para te colocar contra Deus. Ele vai usar o que você tem para te colocar contra Deus. O que Davi fez? Vamos ler aqui alguns versículos. Disse Davi a Joabe e aos mais maiorais do povo: ide contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é, porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o mal? Por que procura isso o meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel. A Bíblia diz que o rei Davi estava muito orgulhoso. Ele pensava assim, quem é que vai ganhar essa batalha? Quem é que vai vencer o meu exército? Quem poderá lutar contra mim agora? O meu exército está muito poderoso. Joabe, vai lá e conta quantos homens eu tenho de guerra. A Joabe falou assim, rapaz, não posso fazer isso, rapaz. Isso é delito contra Deus, contra Israel. Só posso fazer um censo em Israel se Deus mandar, porque Deus era o governo.
E a Bíblia diz que a ordem do rei prevaleceu contra Joabe. E Joabe enumerou o povo. Aí vem logo em seguida a consequência. O versículo 11, 21, 11. E Gade veio a Davi e ele disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar para Deus. Escolhe o que você quer desses 3 males, porque Deus vai te punir severamente por causa disso. Eu falei no início, qual é a intenção de Satanás? É o quê? Colocar o homem contra. Ele conseguiu ou não colocar Davi contra Deus? Conseguiu. E Deus ficou furioso. E matou quantos homens de guerra de Davi? 70.000 homens de guerra, numa tarde. Não dá para ler tudo, em casa você lê. O tempo já foi. Numa tarde, 70.000 homens de guerra foram mortos por causa desse delito. Então, a nossa guerra, a nossa luta é contra o adversário. A intenção dele é colocar o homem contra Deus. E ele vai usar os meios que você tem para colocar você contra Deus. Pois bem, irmãos, na vida de Jó, eu vou passar algumas situações aqui, irmãos, que não vai dar tempo a gente falar tudo, tá bom? Eu vou resumir. Ele olhando para Jó e observando, eu falei aqui de estratégia. Na vida de Eva, ele usou uma estratégia. Na vida de Davi, ele usou uma estratégia. E na vida de Jó, ele usou o quê? Ele falou assim: olha, eu vejo que Jó não é um camarada simples. Eu vejo que Jó não é um camarada adúltero. Então não adianta eu colocar uma virgem diante dele que ele não vai adulterar. Eu vejo que Jó é íntegro, que é fiel e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a perda e a dor. Não foi isso que ele falou com Deus? Tudo que o homem tem dará pela sua salvação. Não é isso? E qual era a intenção de Satanás? Era fazer o quê? Botar Jó contra Deus. A intenção de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse. E ele olhou e observou e falou assim: olha, Jó ele não quer ser igual a Deus. Jó ele não é rico, mas não se importa com riqueza. Já tem. Adultério, não dá. Droga, não dá. Né? Orgulho, ele não é orgulhoso, não é soberbo. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a perda e a dor. A dor da perda, a dor física e a dor emocional. E Deus permitiu. Então a nossa luta é contra quem, irmãos? E Jó entendeu tão bem isso que ele, de forma nenhuma, ele apontou o dedo para a mulher e falou assim: rapaz, se põe no seu lugar, rapaz. Não. Tu falas como uma louca. E o que tramitava no céu era o quê? Se Jó blasfemava ou não, não é isso? E o que foi falado na boca da mulher dele? Não foi isso. A questão que estava tramitando no céu era se Jó blasfemaria ou não. E o que ela falou com ele? Então quem usou a mulher de Jó? O próprio diabo. Amaldiçoou o seu Deus e morre. Era essa a questão. Ela não falou nada de outra coisa. Ela falou, a questão que estava tramitando no céu foi o que ela falou, que o diabo falou na boca dela. Então, irmãos, ele vai usar de várias estratégias para te pegar. Ele vai usar. No caso de Eva, como que ele sabia que Eva queria comer o fruto? Como que ele sabia? Porque todo dia ela estava ali, ó. Essa mulher quer comer esse negócio aí, rapaz. É aí que está o ponto fraco dela. É aí que eu vou pegar ela. Sabia. Conhecia o coração? Conhecia. De acordo com as suas atitudes, de acordo com as suas falas, o adversário sabe o que está pensando. Ele sabe. Não é, irmãos? Então, pois bem, eu não vou falar nem da vida de Jesus, porque não dá tempo de a gente falar. A gente conhece bem essa questão, né? Na vida de Jesus, né? Nós falamos aqui de Eva, de Jó,
Jesus, em Mateus capítulo 4, rapidinho, só uma passada, no versículo 3, Mateus 4, 3, transforma essas pedras em pães. O que é o pão, irmãos? O que é o pão? Alimento, necessidade. E Jesus naquele momento ele precisava de pão? Sim ou não? Sim, lógico, estava com fome. Então ele vai usar, eu falei que ele vai usar aquilo que você tem. Você tem fome? Rapaz, você é crente, rapaz. Vai ficar passando dificuldade aí, pegando cesta base de igreja? Vai ficar pegando cesta base de igreja? Está trabalhando o quê? O orgulho do camarada. Você é dizimista, rapaz, fiel. Você vai pegar cesta base de igreja? E se Deus permitir você pegar cesta base de igreja? Não, eu não, rapaz, eu não, nunca peguei cesta base de igreja. Mas se Deus quiser que você pegue, e aí? Quer humilhação para você pegar cesta base de igreja? Já ouvi isso na igreja, crente falando isso. É humilhação para você pegar cesta base de igreja? É uma humilhação, passou Jesus por nós, né, irmãos? Aí foi. Agora, eu pegar uma cesta base de igreja não é humilhação. Então, o Satanás falou assim, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É a sua necessidade. É comida, é alimento. Deus não vai ficar bravo com você, que você está com fome. Ele trabalha na sua necessidade. O adversário sabe o que você precisa também, porque está acompanhando, está andando de redor. E vai usar esses meios para o quê? Para colocar você contra Deus. Né? Mas o que aqui? Versículo 6, lança-te daqui abaixo. Confiança sem o aval de Deus. Lança-te aqui abaixo, rapaz, está escrito, dará ordem aos anjos, para que nada aconteça com você. Já vi crente quebrar a cara com isso. Estou em jejum, estou fazendo, estou acontecendo e tal, mas Deus não mandou você fazer. E vai, quer agir sozinho, não pede um conselho a ninguém, não pede um conselho ao pastor, quer fazer tudo sozinho, acha que é Deus na terra. Autoconfiança sem o aval de Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem limite. Às vezes o camarada está tão poderoso na presença de Deus que ele passa a ser uma pessoa soberba. Ele quer que Deus cura todo mundo. Deus não pode disciplinar ninguém mais. Onde eu passar, a minha sombra cura. Amém. Mas tem certas situações que Deus não vai curar, porque Deus está disciplinando. Né, irmãos? Então, às vezes a autoconfiança sem o aval de Deus é complicado. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então ele tentou de todas as formas ali. Outra coisa, versículo 9, 4, 9, tudo isso te darei, vaidade e poder efêmero. O homem não quer poder, irmãos? A gente não quer poder? Eu te dou. Você não quer ser o pastor da igreja? Você vai chegar lá. Você não quer ser o profeta? Terra. Você vai ser visto, rapaz. Você vai ser glorificado na terra. Vai ser glorificado na terra. Poder. A gente quer poder. A gente quer isso. Que as pessoas olhem para nós. Rapaz, irmão Salvador está só o olhem. Rapaz, que bênção, que ministração, rapaz. Deus, maravilhoso. Vou vender CD adoidado, pastor. Né? Deus falou que vai me levar nos 4 cantos dessa terra. Terra. Vai. Né? Você quer poder? Vamos lá, te dou. Né, irmãos? Então ele tentou de todos os meios com Jesus. Para nós terminarmos, irmãos. Não, ainda falta mais uma parte, ainda tenho 20 minutos. Em Lucas 22, 31, ele tentou Eva, tentou Davi, tentou o próprio Jesus. Agora Lucas 22, 31. Rapidinho também. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Qual foi a resposta de Simão? Estou pronto aí contigo, até a prisão, a morte e tal, etc, etc. Né? Confiança excessiva. Amém? Então, Satanás foi lá pedir, eu falei que ele vai lá pedir a nossa cabeça, não falei? Ele vai lá pedir a nossa cabeça. Ele não está no inferno, Satanás não está no inferno.
Ele está nas regiões celestiais e Ele vai lá pedir a nossa cabeça. Ai, Senhor, o evangelista Salvador pecou lá. O que ele fez lá? Você vai deixar? Não vai... A cabeça dele não vai rolar, não? Aí Jesus mostra as marcas. Aí ele recua. Deus tem misericórdia. Deus tem paciência. Então fala aqui, Lucas 22, 31, fala que ele foi lá pedir a cabeça de Pedro para cirandar. Quem sabe o que é cirandar aí? Pode falar. Alguém sabe o que é cirandar? O que é uma ciranda? Quem sabe? Quem já trabalhou na roça aí sabe o que é uma ciranda. Ninguém trabalhou na roça lá, irmãos? A ciranda é isso aqui, ó, mais ou menos, com as paletinhas aqui. Você pega o arroz, corta o molho de arroz e bate, os caroços ficam lá embaixo, numa lona, e só fica na mão o feixe. Você pega o feijão, coloca ali naquela ciranda, pega uma vara e começa a bater. O feijão cai lá embaixo, só fica aqui a palha. Cirandar como trigo. Corta os molhos de trigo e bate na ciranda. Os grãos vão cair lá embaixo, na mão do cirandeiro vai ficar só a palha. Isso é cirandar. Ele pediu para eu dar uma surra em vocês, para moer vocês, cirandar com vocês. Mas eu pedi a Deus, Jesus falando assim, olha, eu roguei ao Pai para que não aconteça isso com vocês. Foi isso que está escrito? É isso que está escrito? Mas eu roguei ao Pai, vou repetir aqui, ó, 22, Lucas 22, 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que Satanás não faça isso com vocês. É isso que está escrito? Para que a sua fé não desfaleça. Essa foi a minha oração. Para que a sua fé não desfaleça. Eu não orei ao Pai para que não aconteça com você o que aconteceu com Pedro, ser crucificado, ser preso, ser chicoteado e etc, etc. Satanás se andou com eles? Sim ou não? Sim. E às vezes muito crente está sendo cirandado, está passando na ciranda, né? E Deus permite. Mas o Senhor Jesus já orou por você. O Senhor Jesus já está intercedendo por você para que a sua fé não se desfaleça. É por isso que você está aprendendo essa mensagem hoje aqui. Deus está trazendo essa mensagem ao nosso coração. Então o sofrimento, a dificuldade faz parte da guerra. Nós estamos num campo de batalha, nós estamos em guerra. E o nosso adversário, ele tem várias estratégias. Os discípulos iam cair em orgulho? Não. Iam cair em adultério? Não. Jó ia cair em adultério? Não. Então eu tenho que apertar esses camaradas de uma outra maneira, para que eles venham blasfemar contra Deus, para que eles venham desistir de caminhar para a eternidade. Eu vou cirandar eles como um trigo, vai passar no engenho. Então nós temos que estar preparados, irmãos, para essas dificuldades. Glorificar o nome de Deus na fornalha de fogo ardente, na cova dos leões. Glorificar o nome de Deus na cruz, no tacho de óleo fervente. Nós temos que estar prontos para glorificar o Senhor, com o nosso sangue, como diz Paulo, né? Temos que estar preparados para adorar o Senhor. Então vem, para a gente terminar, nossas armas, não dá para falar de todas, vou falar aqui de 2 versículos só, irmãos. O versículo Mateus 13 e o versículo 33, nossas armas, como que nós vamos lutar contra isso, irmãos? Jesus dá uma recomendação aqui, em Marcos capítulo 13 e o versículo 13, 33, perdão, Marcos 13, 33. Jesus está falando acerca da sua vinda, mas nós separamos esse versículo aqui para a gente falar, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus falou da vinda dele, mas eu estou falando do tempo da nossa aprovação, o tempo da dificuldade, o tempo do embate, o momento entre você e o Golias. Você não sabe qual o tempo que vai ser. Você está passando aí na fornalha, já está enfrentando já o Golias. O adversário já está cirandando com você e Deus está permitindo?
Então a gente tem que olhar, vigiar, orar. Porque geralmente, irmãos, Deus avisa, mas muitas das vezes a gente não entende. Sempre Deus está avisando, através de um profeta, através de um sonho, de uma visão. Deus me avisou uma situação numa quinta-feira, no sábado aconteceu, e eu já estava, esperto, estava ligado. Eu venho nesses 20 anos de caminhada, 22 anos, eu venho aprendendo a olhar com os olhos espirituais. Porque Satanás, você não vê ele, você percebe. Muitas das vezes Deus vai permitir você ver. Vou repetir, Satanás você não vê, você percebe. Porque não precisa ler o texto. Em Apocalipse, irmãos, Jesus ele fala, acho que é o 3,17, que nós, aquela igreja, aquela determinada igreja, deveria comprar de Deus um colírio para que pudesse enxergar. Mateus 13, Jesus fala, coração endurecido e cego. Muitas das vezes nós estamos meio que cegos na situação na guerra. Estamos perdidos igual cego em tiroteio, literalmente falando. Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? Por que foi assim? A gente está cheio de porquê. A gente está perdido, muitas das vezes. No meio da guerra, irmãos, há sofrimento. No meio de uma guerra, há perda, há dores. A gente precisa entender isso. No meio de uma guerra, há tristeza, há sangue, há choro. Então a gente precisa vigiar. Porque um dos argumentos principais de Satanás, você não pode passar por isso. Você é crente, você é dizimista. Um dos argumentos principais dele é esse. Se Deus te amasse, Deus ia deixar você passar por isso, rapaz. Deus não te ama, Deus não está te vendo. Deus não entende o seu sofrimento. Ele vai usar esses argumentos para tentar nos convencer. Então nós precisamos pedir de Deus, irmãos, o colírio para enxergar, para entender essas coisas. Eu quero fechar com os irmãos lá em Efésios 6, onde nós começamos, e já vou passar para o pastor. Principalmente o versículo 10, ou só o versículo 10 para a gente fechar. Efésios 6, 10 diz assim, nos demais, irmãos, demais o quê? Você janta, você almoça, você trabalha, você vive a sua vida, o seu cotidiano. Então, os demais, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que está escrito assim? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que está escrito assim? Por que não podia estar escrito bem assim? Fortalecei-vos no Senhor. Por que precisa estar escrito na força do seu poder também? Eu leio a Bíblia, irmão, perguntando para Deus, por quê? Para quê? Eu não costumo ler muito a Bíblia. Antigamente eu já li a Bíblia umas 20 vezes. Lia. Hoje eu leio pouco. Mas eu procuro direcionar a minha oração, a minha leitura. Eu leio um versículo, penso, olho a vírgula, oro naquele versículo, para que Deus me mostre. Então, por que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder? Eu respondo para você, irmão. Deus me deu esse entendimento, porque muitos querem a força e o poder, mas não querem se achegar a Deus, se fortalecerem em Deus, estar em Deus. Muitos se aproximam de mim pelo que eu tenho para dar, mas poucos se aproximam de mim para ficar comigo. Entendem? Essa é a diferença. Muitos querem o poder, a força, o entendimento, a sabedoria, os benefícios que Deus tem para dar. Mas a Bíblia diz que Deus está à procura daqueles que querem se aproximar dEle para ficar com Ele. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Esses Deus está procurando. Então, por isso que Paulo está falando, se acheguem a Deus, se fortaleçam, mas se acheguem a Deus.
se acheguem a Deus. Tá, meus irmãos? Então é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Essas são as nossas armas. Existem outras? Existem. Existem outras estratégias de Satanás? Existem. Existem diversas armas do cristão: vigiar, orar, mas principalmente ter o desejo de estar com Deus. Porque quem tem desejo de estar com Deus, deseja estar orando, ama ler a Bíblia. Irmãos, eu aprendi que o culto é para ofertar. Então, onde eu recebo? Onde eu vou receber? Eu não estou falando aqui de uma lógica. Eu lembro que Jesus, em Mateus capítulo 6, falou assim: olha, não faz as coisas para ser visto, não. Quando orar, quando jejuar, entra no teu aposento, faz o quê? Fecha a porta do seu quarto, ora, que o Pai que está em oculto te recompensará. Então a recompensa está em casa. E quantas pessoas vêm para a igreja interessadas em receber, né, irmãos? Não é o nosso caso. Mas a diferença desse versículo que eu estou falando, essa é a diferença. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É se aproximar de Deus com a intenção de ficar perto dele, né? Principalmente, a nossa principal arma é essa: é nos esforçarmos para amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, nosso poder e de todo o nosso entendimento. A nossa principal arma é essa: é amar o Senhor acima de todas as coisas. Pastor, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando os amados irmãos. Um corinho para colher as ofertas, pastor, que eu não colhi ainda não, tá? Pode, então vamos orar para a gente colher as ofertas. E vamos cantar um corinho já. Eu vou orar para colher as ofertas e a gente já canta um corinho aí. Quem pode cantar? Irmã Jocelene, pode cantar um corinho? Pode, irmã Jocelene? Cantar um corinho? Pode não? Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando os teus filhos, todos que vieram aqui, todos que vão ouvir essa mensagem, Senhor, no YouTube, que o Senhor possa estar recebendo agora a oferta, o ofertante, o dízimo, o dizimista, que é para, meu Deus, manutenção da tua casa, que o Senhor possa estar abençoando a todos que vão ofertar, os que não vão, meu Senhor, que o Senhor possa estar abençoando de uma forma geral, estar recebendo como um cheiro suave as tuas narinas, essa oferta, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Quem for lá pegar a salva, já está ali já? Vai, irmão, canta aí um corinho aí. Aleluia, pastor. Aleluia, salve a igreja com o Pai do Senhor. Se souber, me ajude. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor.
graça e a paz de Cristo esteja conosco, amém, amados? Glória a Deus. Vamos estar enterrando nas mãos do Senhor este culto. Glórias a Deus. Continuemos no Espírito Santo a trabalhar sobre toda essa palavra e muito mais ainda para a glória do Senhor, amém? Bendito Deus, maravilhoso Pai, recebe, ó Senhor, meu Deus, no trono da Tua glória tudo que aqui, meu Deus, prestamos a Ti, meu Deus, em adoração e louvor. Pai, os cânticos, a palavra, meu Deus, tudo, meu Deus, que prestamos diante de Ti, continue trabalhando em nossos corações, para estarmos, meu Deus, guardando esta palavra, para não pecar contra Ti. E esta batalha, esse grande campo, meu Deus eterno e poderoso, possamos nós verdadeiramente ganhar, meu Pai amado, em Ti, em nome do Senhor. Sabemos que um dia vai acabar toda esta guerra, Pai, e estaremos contigo para todo sempre. Deus eterno, recebe, ó Senhor, como cheiro suave diante do trono da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus, oramos pela irmã Sandra, Pai amado Lopes, que foi para o UPA às pressas. Oramos pela irmã Ana, meu Pai amado e eterno Deus, que está ainda acamada em casa, precisando de orações. Um dos tantos, ó Senhor, meu Deus eterno, como foi bem orado aqui no início, que o Senhor, meu Deus eterno, pode curar. Meu Deus eterno e poderoso, venha abençoar cada vida, que possa, meu Deus, receber a sua cura, a sua libertação, em nome de Cristo. E que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo esteja com todos, que possam dizer amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Vão em paz, amados. Vamos estar semana, os obreiros, líderes acerca da nossa AGO, tá bom? Vamos estar colocando lá observação sobre o carro, a gente sair daqui junto de carro, tá bom? Vamos estar atentos às informações no WhatsApp, tá?